Cian Vert era conhecido como o melhor assassino do continente até encontrar um fim trágico sendo traído por seu próprio irmão. Antes de partir, Cian repetia para si mesmo que se tivesse outra chance viveria de forma diferente, e principalmente confiaria apenas em si mesmo. A história começa com um menino ouvindo as mesmas palavras desde quando era criança. Mandavam ele se dedicar a defender a honra de sua família. Seu pai sempre insistiu que o menino não tinha nada além de ser a sombra do irmão mais velho. Ele também disse que o garoto deve sempre ficar para trás e fora do caminho. Se seu irmão estiver em perigo, ele deve cobri-lo. O protagonista, após mais uma luta, caiu de joelhos de exaustão. A armadura de metal dos cavaleiros tocou e alguém disse para abrir caminho. Um homem se aproximou e perguntou quem ousava fazer tal espetáculo aqui. Nosso herói Cian Vert respirava forte com as mãos no chão. Vários riachos de líquido vermelho escorria por seu rosto. Um cara que estava ali perto escondeu sua espada em sua bainha e começou a falar alto. Ele diz que finalmente um cavaleiro sozinho aniquilou os guerreiros mais fortes do continente. Nesse momento vemos que parte do exército já havia caído em defesa de sua terra santa. Alguns deles gritavam enquanto o fim do destino os consumia. Logo um homem se aproximou confiante do protagonista e parou a uma distância considerável. Ele se apresentou como Boris enquanto o protagonista se apresentou como Cian. Então Boris começou a perguntar se Cian é realmente o irmão mais novo daquele ser. Boris continuou falando que pensou que poderia liderar um exército, mas algo deu errado. Em seguida ele imediatamente tirou sua lâmina de sua bainha e perguntou quem o contratou. Todo o corpo de Cian começou a emitir matéria negra. A lâmina encheu-se de mana e brilhou. Nesse momento o herói perguntou a Boris se ele foi enviado pelo imperador. Boris levantou a mão para proteger os olhos da luz brilhante e começou a dizer surpreso que Cian realmente se tratava da Névoa Negra. Ele acrescenta que os rumores eram verdadeiros sobre Cian ser um assassino da Névoa Negra e também um criminoso insidioso. O protagonista havia se levantado e seus olhos brilharam fortemente. A energia que emanava de seu corpo e assustou os cavaleiros que estavam observando a cena. Em seguida Boris cerrou os dentes e passou a dizer que precisava de reforços. Cian respondeu que ele não tinha tanto tempo mais. Boris tomou uma postura de luta e respondeu que ele não pode usar nenhum poder pois está protegido por uma barreira mágica. O herói percebeu que uma luta era iminente. Então ele pensou em avisar seu irmão porque precisavam descobrir quem está por trás disso. Depois disso o protagonista imediatamente adotou uma postura de luta e colocou sua lâmina na frente dele dizendo em voz alta que vai acabar com tudo isso e destruir Boris. De repente Cian ouve uma voz alta dizendo que ele já cumpriu sua missão. Em seguida Boris imediatamente se curvou ao cara que chegava, mas Cian continuou em uma postura de luta pensando no que seu pai costumava dizer para se dedicar a defender a honra da família. Cian escutava que deveria sempre ficar para trás e fora do caminho do seu irmão. O nome do seu irmão é Achel Vert e ele era visto como sucesso. O herói não conseguia entender o que estava acontecendo e pensou por que Boris tinha decidido lutar com ele e agora seu irmão tinha decidido ir para o campo de batalha sozinho. Mas Boris disse que tudo estava indo de acordo com o que estava acontecendo. Naquele momento o protagonista percebeu que seu irmão estava por trás disso o tempo todo. Ele baixou a lâmina e caiu de joelhos pensando em seu desejo de infância de entender as leis que regem o mundo ao seu redor, mas seu irmão sempre esteve um passo à frente e agora ele estava pronto para algo novamente. Achel olhou para Cian e calmamente começou a falar que parece que ele não entende por que está aqui. Cian perguntou por que Achel contratou Boris. Seu irmão desviou o olhar e disse que Boris já tinha feito seu trabalho. Ele cumpriu sua missão 100% e o prendeu. O protagonista olhou para o irmão com um olhar intrigado e se perguntou o que tudo isso significava. Achel começou a explicar que Cian também fez um excelente trabalho, pelo bem da família e pelo bem do seu povo. Cian protegeu a Terra Santa e Achel acrescentou que é por isso que ele será grato a Cian pelo resto da vida. De repente Achel chutou o irmão no peito e passou a dizer que ele decidiu se livrar da dívida que pesou em seus ombros por 10 anos. O protagonista caiu de costas com um gemido e se ajoelhou de volta. O herói não entendia por que isso estava acontecendo. Ele nunca desobedeceu às ordens do pai e agora não entende o que fiz de errado. Achel olhou com raiva para o irmão e começou a responder que se ele mesmo não entendeu, então ele irá explicar para que fique claro qual é o problema. Achel começou a dizer que quando Cian se tornou um assassino desprezível ele perdeu sua humanidade. Então o herói disse baixinho que Achel fez tudo isso só porque alguém disse algo estúpido sobre ele. Achel ouvindo isso ficou raiva e começou a gritar que todos esses anos ouviu suas mentiras, mas seus pecados eram imperdoáveis. O protagonista se ajoelhou e pensou em como seu próprio irmão poderia chamá-lo de assassino desprezível.
Os olhos do herói ficou vermelho e ele olhou para o irmão com um olhar bestial. Cian gritou alto questionando como ele ousa colocar a culpa no próprio irmão de todos os pecados do mundo. Então o protagonista questionou onde a Shell estava quando ele decidiu os assuntos importantes do Império por muitos anos e sem interferir nas disputas sobre a coroa imperial. Cian também não permitia situações que pudessem levar a conflitos e lutas internas repetidamente suprimiam forças demoníacas quando houve uma guerra para unificar o continente o Prota recuperou a maior parte da Terra Santa. Ele defendeu o território e a autoridade do Império. Nesse momento Cian viu que a Shell tinha virado as costas e continuou a dizer que ele participou do sucesso de todos os seus empreendimentos. Em seguida o herói bateu seu punho no chão e disse que a Shell nem quer ouvir o homem que dedicou sua vida a ele na esperança de seu próprio benefício. Em seguida Cia abaixou a cabeça, fechou os olhos e pensou que este era o seu pagamento pela sua fidelidade. O protagonista acrescentou que passou 20 anos como um cachorro. O herói logo abriu os olhos e uma luz brilhante rompeu de seu corpo. A onda de energia que emanava de seu corpo espalhada por várias dezenas de metros. Então Cian sentiu sua temperatura corporal subir bruscamente e líquido vermelho jorrou novamente da ferida feita recentemente. Quando o rosto do herói assumiu totalmente um olhar demoníaco ele se voltou para a Shell. Cian sabia que tudo isso prejudicaria seu corpo mas ele preferia partir lutando. Isso fez com que todos os cavaleiros que assistiam se agachassem e temessem a própria vida. Um homem imediatamente começou a dizer que era impossível que mesmo depois da batalha ele tinha tanta mana. O maior herói do continente está tremendo de medo de seu irmão mais novo cuja vida ele mesmo tentou destruir. Então a Shell concentrou seu olhar em si enquanto dizia que ele estava realmente usando o poder demoníaco. O protagonista correu para a frente e disse que vai mostrar o nível do seu poder e atacar imediatamente, mas a Shell estava pronto e colocou sua espada na frente dele repelindo o ataque. O segundo ataque veio de forma igualmente brusca, mas desta vez a Shell afastou a lâmina voadora. Em seguida o protagonista percebeu que tinha que mudar de tática e recuou se preparando para fazer apenas um ataque preciso. A Shell logo viu que o inimigo era muito mais rápido. Portanto é necessário atacar em um ponto fraco que interromperá a regeneração. O herói percebeu que com uma lâmina tão curta precisava encurtar a distância o mais rápido possível. Então ele carregou a lâmina com mana e começou a se aproximar de seu oponente. Cian começou a desferir um golpe devastador com força total. A Shell nem teve tempo de se orientar mas uma barreira apareceu de repente para protegê-lo. Nesse momento o protagonista percebeu que alguém havia interferido na luta colocando uma barreira de proteção, mas ainda assim ele decidiu reunir suas forças restantes e romper as defesas. A Shell imediatamente voltou sua atenção para Boris, que estava segurando a barreira de proteção e sem hesitar golpeou com sua espada. A luz brilhante cegou tanto Cian que ele não percebeu o ataque e a espada afiada perfurou seu corpo. O herói sentiu uma dor aguda no estômago e perder a força deixando sua lâmina. A Shell começaria a dizer que como irmão queria lhe dar um fim fácil, mas ele mostrou sua verdadeira natureza. Ele diz que sim eliminou muitos monstros em sua curta vida, mas no final ele se transformou em um deles. A Shell acrescentou que essa é a razão pela qual não confiava em Cian. Em seguida ele golpeou o Prota na perna puxando sua espada para fora. Cian caiu no chão com um baque enquanto a Shell deu a ordem para sair. Depois de se curvar ao seu Sr. Boris imediatamente foi reunir os cavaleiros. O herói ficou em uma poça de seu próprio líquido vermelho incapaz de acreditar que tudo tinha acabado tão tristemente. Ele começou a pensar o quão patético era terminar a vida como um tolo. Cian olhou para o mundo percebendo que não estava pronto para deixá-lo ainda. De repente a Shell sentiu o perigo e virando a cabeça notou algum movimento. Cian reunindo o resto de suas forças correu para seu irmão com a intenção de levá-lo com ele para o outro mundo como havia prometido. O herói rapidamente colocou a faca na garganta do irmão e soltou um grito selvagem, mas ele acreditava que não poderia quebrar sua promessa ao pai. Então a Shell aproveitando esse momento desferiu um golpe devastador tirando a vida de seu irmão. De repente uma escuridão sem visão apareceu na frente dos olhos do herói e a dor parou. Ele não havia medo algum mas uma voz familiar parecia estar muito próxima. Cian abriu os olhos abruptamente e começou a falar que finalmente sente o equilíbrio perfeito. Logo uma menina se aproximou e continuou a falar para o personagem principal acordar. Cian ainda não conseguia entender o que estava acontecendo e perguntou a Emily o que ela estava fazendo aqui. Ele podia sentir gotas de suor frio escorrendo por seu corpo e o lugar em que ele estava parecia muito familiar. Depois disso o herói olhou para a menina e começou a dizer que não se viam há 20 anos. A menina colocou as mãos no peito e imediatamente perguntou do que ele está falando. Cian parecia
confuso, e começou a olhar para os móveis enquanto dizia que este é o seu quarto de infância e todos os móveis ainda estão no mesmo lugar. Ele colocou as mãos no rosto e com a voz trêmula percebeu que está de volta à sua infância. Emily colocou as mãos na cintura e perguntou se ele vai se juntar ou vai inventar que está doente novamente, mas o protagonista deu a ela um olhar de incompreensão e disse que não faria isso. Em seguida a menina se inclinou e falou em tom de comando para ir ao treinamento. O herói saiu da cama e rapidamente se arrumou. 10 minutos depois ele já estava em frente ao Castelo Verts. O protagonista caminhou calmamente pela rua. As lembranças estavam guardadas e não havia dúvida em sua mente de que esta era uma fortaleza do passado. Ele então olhou ao redor para ver se os demônios o seguiam. Naquele momento ele tinha dúvida se isso era apenas sua vida passando diante de seus olhos. Cian percebeu que lembra desse dia. Era 27 anos atrás. 1º de março do ano de 985, no início de cada mês a família organizava uma briga prática entre os filhos e era um evento importante que o Duque participa pessoalmente. O Duque era pai de Cian e o homem mais importante do Império. O adversário de Cian é Cransvert. Ambos têm a mesma idade e Cian nunca gostou dele. Ele é meio-irmão do protagonista e sua mãe é a atual mulher do seu pai. Ela se chama Duquesa Margaret. Como a mãe de Crans era a atual esposa do rei, Crans foi ganhando muito mais espaço do que os outros filhos do imperador. Além disso, no passado depois dessa luta, Cian se tornou motivo de chacota. Seu pai foi até ele e pediu que Cian ficasse fora do caminho. O protagonista lembrou que era doloroso ver que seu pai tinha perdido o interesse por ele. Nesse momento, Emily ficou perto e sussurrou no ouvido de Cian que não é tarde demais para recusar. O herói respondeu confiante que venceria essa luta e pensou que nem sua empregada pessoal acreditava nele. Em seguida, Cian sacou sua arma pensando que ela era simples, mas parecia tão pesado. Enquanto isso, a empregada advertiu seu senhor para ter cuidado para não se machucar. O herói cerrou os dedos no punho pensando que isso definitivamente não é um sonho. Ele nunca ouviu falar de magia de ilusão semelhante e tudo parece real. O que significa que está realmente de volta no tempo. Então agora o protagonista se pergunta se pode mudar o curso dos acontecimentos. Quando Cian chegou ao centro da praça principal, seu rival se aproximou e disse que pensou que ele não apareceria, mas o herói ignorou a provocação e olhou para seu pai, que era o árbitro principal. Ele esperou o sinal para iniciar a luta. O Duque levantou a mão e sem mais delongas ordenou que prossigam para a batalha. Então Crans tirou sua espada de sua bainha e ganhou um impulso. Ele gritou para o protagonista não se distrair. Crans se aproximou e ergueu a espada sobre a cabeça para desferir o golpe devastador que vinha praticando há algum tempo. Crans olhou para seu oponente e se perguntou o que havia de errado com ele e por quê. Em uma situação como essa ele não pode simplesmente andar como uma lesma. O protagonista calculou a distância e no último momento deu um passo para trás permitindo que ele se esquivasse do golpe. Crans ficou irritado quando percebeu que Cian desviou. Ele acreditava que esse era seu golpe de coroação. O forte golpe da lâmina contra a pedra ecoou e todos os presentes imediatamente voltaram sua atenção para os dois lutadores. Crans se virou e com os dentes cerrados desejou que Cian tivesse ficado doente como da última vez, mas o herói rapidamente derrubou a espada das mãos de seu oponente com um balanço rápido de seu rapier e com uma mão em seu bolso ele decidiu ensinar uma lição a Crans. Então ele logo chutou Crans na perna. A bota dura bateu forte logo abaixo do joelho e o garoto, sentindo a dor aguda, gritou alto. Ele então caiu no chão e todos olharam para ele. Margaret estava sentada ao lado do Duque e ficou envergonhada com a derrota do filho. Então ela começou a dizer para Crans levantar e lutar. Naquele momento o olho esquerdo de Cian começou a emitir uma luz vermelha. Ele pensou que a luta terminaria assim que eu apontasse sua espada para a garganta de Crans, mas não estava nada satisfeito com esse afinal. Crans achava que Cian era um perdedor e estava procurando o momento perfeito para zombar dele no passado. O protagonista lembra que seu meio-irmão fez da sua vida um inferno para se divertir. Crans tinha prazer em machucar os mais fracos. Os olhos do herói ficaram vermelhos e ele olhou para o Crans com um olhar bestial e calmamente disse que eu vai destruí-lo. Depois de dizer isso ele foi até o rapaz e desferiu um soco em seu peito. Crans gritou tão alto que a saliva saiu de sua boca. Mas o protagonista ignorou as lágrimas e desferiu um segundo golpe dizendo vai tirar sua vida desta vez. Em seguida ele deu um soco no estômago do cara. O golpe seguinte que caiu em seu rosto finalmente nocauteou seu oponente. A luta terminou com Crans completamente derrotado. Seu pai até lhe encontrou depois da vitória. Ele enviou seu guarda-costas pessoal e cavaleiro superior para acompanhar Cian. Enquanto ele caminhava pelo castelo acabou vendo a mãe de Crans.
O herói sabia que ela tinha um temperamento maldoso, mas ele não tinha medo dela. Quando Margaret se aproximou, o herói perguntou como Crans estava. Margaret parou abruptamente e começou a questionar como Cian poderia fazer aquilo com seu próprio irmão. O herói não hesitou e respondeu que duelo é isso. O protagonista continuou indo em frente enquanto Margaret dizia que continuou é por isso que não deve se misturar com pessoas de classes mais baixas. A duquesa continuou dizendo que Cian era um bastardo filho de uma mulher fácil que se deitou com o imperador. O protagonista escutou isso sobre sua mãe e seus olhos ficaram vermelhos. Ele olhou para Margaret com um olhar bestial e começou a perguntar mentalmente se ela realmente não tem medo. Cian acrescentou que sua longa língua a levará ao seu caixão. E se ela o chamar de aberração, ele não tem nada a perder. O protagonista ainda não fez nada porque seu fim era um desfecho fácil demais, então ele tem uma ideia melhor que leva mais tempo. Nesse momento o herói olhou para Margaret e disse que ela sabe que ele vai para a academia com Crans. Margaret perguntou o que ele estava querendo dizer com isso. Cian então questionou se ela não está preocupado com seu filho. Margaret rapidamente levantou a mão enquanto dizia para ele observar sua língua imunda. O guarda cobriu o protagonista com a mão e começou a dizer para a rainha que seu comportamento é inaceitável. Margaret congelou com a mão levantada sem ousar atacar. O guarda tinha muitas cicatrizes no rosto e um olhar que fazia as pessoas temerem ele. Então Margaret percebeu que era melhor não discutir com Yerkin. O protagonista estava se escondendo atrás do enorme cavaleiro e percebeu que as ordens do duque eram realmente absolutas. Então Cian achou bom que agora estava sob a proteção de um deles. Alguns minutos depois houve uma batida na porta. O Duque Vilius respondeu que podia entrar. O protagonista entrou no quarto e imediatamente se apresentou. Ele era o filho mais novo de Vilius. Naquele momento o herói pensou que era seu primeiro diálogo com seu pai em 15 anos. Isso porque seu pai não gosta de gente que fala demais. O Duque olha para Cian e começa a dizer para ele sentar. O protagonista pensou sobre o fato de que o Duque é atualmente o governante das terras ocidentais e muitos o conhecem como o protetor do continente, um grande herói dotado de talento mágico e uma mente afiada. O Duque Vilius dedicou sua vida a eliminar monstros. Ele era o único que poderia parar a invasão demoníaca. Um homem que assumiu um fardo impossível e seu único desejo era a paz no continente. Mas o incrível é que ele conseguiu manter tudo junto ao longo dos anos. Mas infelizmente essa não é a lembrança que o protagonista tem do seu pai. Nesse momento o Duque diz a Cian que ele se moveu como se estivesse calculando a trajetória da espada, então questionou como o filho sabia que Crans iria atacar. O herói começou a responder que apenas praticou durante a noite. Vilius continuou perguntando por que Cian escondeu suas habilidades. O protagonista respondeu que não queria chamar a atenção para si mesmo, mas o desejo de melhorar suas habilidades físicas sempre esteve presente. O Duque calmamente diz que mesmo assim ele foi com tudo para Crans. Ele questionou se Cian não percebeu que o que fez depois era desnecessário. Se notou que seu pai quer sondar seu caráter, então ele precisa mostrar confiança. O Duque começa a dizer que o protagonista estava tentando provar a si mesmo chutando o cara na frente de todo mundo. Cian confiantemente começou a responder que mesmo sendo meio-irmãos, ele e Crans ainda são rivais, então ele estava apenas honrando os termos do duelo e não queria machucar Crans, por isso não usou seu rapier. Cian acrescentou que acha que ser chutado é um resultado melhor para ele. Vilius riu alto enquanto dizia que está imensamente satisfeito com o talento de seu filho e ele fez a coisa certa naquela situação. Apenas os mais fortes sobrevivem neste mundo, então Vilius tem a certeza de que Cian será de grande serviço para Ashel. O protagonista olhou para o pai e pensou que tudo estava se repetindo. Se ele tivesse que servir a Ashel nada mudaria. Aliás, seu irmão o traiu sem hesitar. Cian vê nos olhos de seu pai que ele ainda está obcecado por Ashel e tem grandes esperanças. O protagonista cerrou os punhos pensando em como foi maltratado no seu passado. Ele não sabia quando seria a próxima conversa com seu pai, mas tinha que fazer algo para influenciar o curso dos acontecimentos. Vilius alegremente começou a falar que quer recompensá-lo por ganhar. Ele apenas teria que dizer o que quer. O protagonista notou que a ordem de seu pai era inquestionável, então ele não poderia se recusar a servir seu irmão. Logo era inevitável mudar curso da história. Meia hora depois Cian voltou ao quarto e contou tudo à empregada. A menina começou a gritar perguntando se ele perdeu o juízo de querer entrar na batalha. O protagonista sentou na cama e abriu o botão superior de sua camisa dizendo que seu pai ainda não havia tomado uma decisão. Emily não conseguiu conter suas emoções e perguntou se ele sabe quais horrores estão acontecendo na linha de frente. O herói sorriu e começou a tranquilizar a menina dizendo que o Império faz parte das terras ocidentais.
Então ele não precisa ir longe. Emily respondeu que todo o campo de batalha está repleto de bestas demoníacas. Mesmo as guardas experimentadas têm medo de ir para lá. Também é o único lugar no Império chamado de linha de frente. Muitos guerreiros que atravessaram o rio para o vale desapareceram. A área mais avançada na linha de frente é o Vale de Lemel, onde a guerra secular com demônios ainda continua. O personagem principal começou a explicar para a menina que seu pai concordou com uma condição. Em um mês ele deveria ser competente o suficiente para sobreviver no vale, mas Cia não conhece todas as condições de condicionamento físico, então pensou que começaria construindo músculos porque um corpo fraco não é bom. Uma coisa que o alegra é que mesmo depois que voltou do outro lado, a sensação de combate permaneceu, mas o rapier parece tão pesado, então ele deve aprender a usar a arma novamente. Há também um pouco de mana no corpo e se ele treinar pode conseguir. Em seguida o herói junto com sua empregada ouviu passos se aproximando. De repente a porta de madeira se abriu e uma menina entrou no quarto chamando Cian. Ela parou no meio da sala e olhou ameaçadoramente para o menino. Estava claro em suas roupas que ela era uma mulher nobre. O espartilho feito sob medida enfatizava perfeitamente sua cintura e busto. O protagonista interrompeu o silêncio chamando essa garota pelo nome de Alice. Alice entrou e agarrou Cian pela camisa. A empregada quis aliviar o clima e começou a dar as boas-vindas à senhorita Alice, mas a garota começou a sacudir o prota perguntando se ele estava louco de pedir seriamente ao pai para ir para a linha da frente. O menino respondeu brevemente para a irmã soltá-lo. Ela deixou ele ir e perguntou se ele deixou a fama subir para a cabeça depois de derrotar cães. Depois disso Alice voltou sua atenção para a empregada e começou a explicar que sim estaria de volta em breve. Alice levou o protagonista para o telhado, em seguida informou que o duelo começaria assim que tirassem suas espadas. Se Cian durar 3 minutos ela vai deixá-lo ir para a frente da batalha. O herói respondeu com relutância que é impossível porque ele está muito cansado hoje. Cian sugere que vá para a cama e eles conversariam sobre tudo amanhã, mas a menina insistiu e disse para não se envergonhar porque os líderes devem estar prontos para enfrentar a luta mesmo à noite. De repente Alice questionou se o protagonista quer liderar o título da família. O protagonista não entendia por que ela estava fazendo essas perguntas. Nesse momento Alice agarrou o punho de sua espada sem esperar por uma resposta e o alertou para se defender. O herói cutucou seu rapier pensando no fato de que ele já havia lutado contra cães hoje. A menina logo sacou sua espada e começou a se aproximar. Cian percebeu que isso não era brincadeira e se recusasse permaneceria para sempre um covarde aos olhos de sua irmã. A lâmina afiada cortando o ar fez o herói se concentrar e ele mergulhou para encontrá-lo sem hesitar e repeliu o ataque com um movimento afiado. O som metálico ecoava pelas ruas escuras da cidade. Alice lutou para segurar a espada enquanto pensava que era impossível para uma criança bloquear um golpe tão forte. Ela imediatamente fugiu para uma distância segura para ver como o inimigo estava se movendo e não cometer um erro com outro ataque. Mas o protagonista ficou parado e pensou que não se importava a diferença de idade deles. Depois de alguns segundos a menina ainda podia sentir a vibração da lâmina. Ela se perguntou como o garoto poderia cortar a espada com algum rapier fino. Mas Alice percebeu que Cian nem faz movimentos desnecessários, então acredita que provavelmente foi um acidente. Depois de pensar nisso Alice sorriu e falou que Cian realmente cresceu. O protagonista olhou para a menina da cabeça aos pés e começou a dizer que notou que ela também cresceu. Alice tirou algo e rapidamente lançou. Cian percebeu algo brilhando no ar e graças à sua boa reação lutou contra o objeto voador. Mas a menina já estava um passo à frente e ela começou a golpear com sua espada. Alice achou que tinha combinado o ataque perfeito, mas seu adversário não faz movimentos desnecessários. Cian percebeu que não conseguia segurar a pesada lâmina da espada acima dele, então ele tomou uma inclinação e a lâmina começou a se afastar com um som estridente. Logo Cian deu um passo para o lado e em seguida partiu para o ataque. A lâmina fina da rapina começou a se aproximar da garganta da menina. Alice começou a recuar com medo. O protagonista achou que sua artimanha não tinha funcionado e decidiu reunir forças e revidar. Alice ainda assim conseguiu bloquear o ataque, mas a força do golpe foi tão grande que a garota não conseguiu manter o equilíbrio. O herói viu uma explosão de luz brilhante resultante da colisão das duas lâminas. Ele deu um passo para trás e pulou para o topo da pedra, tudo sem hesitar. Cian pensou que estava perto e se não tivesse girado sua espada ele poderia muito bem ter mandado a irmã pro caixão. A maioria das técnicas de apagão são projetadas para eliminar a vítima instantaneamente. O protagonista acredita que se continuar assim só um deles vai sair vivo.
mas Alice é uma adversária séria e por isso Cian não quer tirar os olhos dela, senão ela provavelmente vai jogar algo novamente. O protagonista percebeu que mesmo com mana e espada ele está no seu limite. De repente Alice inclinou a cabeça e sussurrou a frase terra e vento mostre sua força e se torna minha lâmina. Naquele momento o protagonista percebeu que isso era uma magia de 6 estrelas. Alguns segundos depois a energia encheu a menina e ela levantou sua lâmina de água com uma luz azulada. Cian foi tomado por um medo arrepiante e ele acreditava que sua irmã realmente queria decapitá-lo. Enquanto isso a menina começou a repetir que não vai perder, o herói disse baixinho que ela realmente havia perdido o controle. Porque se fizer um golpe dessa magnitude vai fazer ele voar? Alice parece estar infundindo a lâmina com mana. De repente a espada da menina piscou com um clarão ofuscante e por um momento apagou a escuridão em toda a cidade. O protagonista decidiu que era o momento perfeito. Então ele rapidamente foi em direção à menina pensando que precisava interromper a regeneração por todos os meios necessários. De repente Elkin apareceu e agarrou o punho de sua espada decidindo interromper o ataque de Alice. Em seguida ele pegou o protagonista com uma mão e segurou sua espada na outra, cronometrando perfeitamente a trajetória do ataque de Alice. A lâmina de água cintilou com um clarão azulado e o impacto enviou faíscas de roxo para o ar. Uma explosão de energia brilhante mais uma vez amanheceu na cidade noturno. O cavaleiro olhou para a garota infeliz e começou a dizer que Alice não parece estar no controle de si mesma. Em seguida acrescentou que a garota não deve exagerar porque seu oponente é o Sr. Cian. Então primeiro de tudo ela deve escolher um oponente apropriado para a idade. O protagonista achou que era uma coisa boa seu guarda costas pessoal aparecer na hora. Ou ele iria dizer adeus à sua vida. Naquele momento Alice percebeu que o golpe era tão duro que a lâmina se torceu. Ela colocou sua espada de volta em sua bainha e imediatamente abraçou seu irmão dizendo que sente muito. Lágrimas brotaram de seus olhos e a garota continuou dizendo que ela estava revoltada com a ideia de Cian ir para uma linha da batalha e tentou impedi-lo. Nosso herói sorriu pensando que essa era a maneira de Alice dar o seu melhor em tudo que fazia. Seu desejo de ser o melhor a fez esquecer todo o resto. Alice era uma elite da elite que tirou a nota máxima em tudo. Ela fazia parte da academia real onde todas as crianças talentosas em esgrima, magia ou outros campos de estudo se unem. Além disso, a beleza de Alice é surreal. Então as pessoas chamavam ela de filha de Deus. Algumas pessoas acreditam que ela cresceu com uma espada na mão. Alice ela foi dita como a futura guardiã do continente junto de Ashel, mas ela acabou sendo assassinada depois de ingressar na Ordem da Luz. O fim trágico de Alice foi um choque do qual o protagonista nunca conseguiu se recuperar. É por isso que ele odeia a Ordem da Luz. Cian pressionou com força contra sua irmã mais velha e apoiou sua cabeça em seu ombro. Naquele momento o herói sentia a falta da Alice e desta vez queria protegê-la. A essa altura Alice parou de chorar e se acalmou um pouco. A irmã disse a Cian que sente muito por ter perdido o controle de si mesma. Virando a cabeça ela questiona se Elkin não é guardião do seu pai. A garota o lembrou que o Virius acabou de sair para uma guerra. Elkin respondeu que o Duque pediu que ele ficasse para proteger Cian. A ordem era secreta então ele não podia contar. O protagonista tinha notado a vigilância logo após conversar com seu pai. Aliás, era difícil fingir que não via Elkin. Mas Cian não entendia por que seu pai confiaria secretamente sua segurança a esse guardião. Então ele teria que descobrir tudo em detalhes. Mas Cian concluiu que não tem com o que se preocupar agora porque sua irmã está aqui e seu pai finalmente está interessado nele. Cian nunca teve essa sensação antes de ser amado. No dia seguinte Alice retornou à academia. Ela parou para ver seu pai antes da formatura. Cian decidiu passar as próximas 2 semanas praticando. Ele fazia flexões todos os dias mas sua força se esgotou muito rapidamente após outro treino. Então ele caiu no chão dizendo que 10 flexões era o limite e 2 semanas tinham sido uma decepção. Em uma vida anterior ele tinha um ótimo físico e gostaria de poder recuperá-lo. Cian fala que precisa de um novo plano. De repente ele ouviu passos se aproximando e virou a cabeça para ver. A empregada Emily tinha trazido uma encomenda de Alice. O protagonista começou a dizer obrigado. Emily cobriu o nariz com uma mão e segurou um frasco na outra mão. Ela se perguntou o que era e por que cheirava tão mal. Para aliviar o constrangimento após o doce duelo, Cian pediu a Alice o líquido vermelho do cão infernal. Esse recurso raro parece que também está disponível no mercado negro. O cara começou a despejar no prato sabendo que o líquido vermelho de bestas demoníacas tem um odor terrível e também causa queimadura na boca. Muita gente acha que é veneno. No entanto, o uso de tais permanentemente aumenta os poderes físicos e mágicos. Para a maioria das pessoas isso é apenas um rumor.
Mas em uma vida passada ele viu com seus próprios olhos como uma história se transformou em uma vida. Emily deu um passo para trás alguns metros e cobrindo o nariz perguntou ao seu senhor se ele ia beber. Cian respondeu para não se preocupar e começou a beber o conteúdo, pensando que ele era a única pessoa que poderia se adaptar a qualquer comida. Cian lembra muito bem da sopa de cogumelos. Depois disso o herói bebeu cada gota e colocando o prato na mesa começou a dizer que o cheiro é horrível, mas bebeu como se fosse um coquetel. Ele diz que o sabor não causa nojo. Emily fechou os olhos e disse que tem medo dele passar mal, então ela pediu que ele não bebesse mais dessas coisas desagradáveis. O protagonista apenas respondeu que estava indo para uma caminhada porque queria ver o quão bem são os cães do inferno. Depois de algum tempo, Cian caminhava por uma antiga rua pavimentada com lajes hexagonais. A estrada subiu até uma floresta densa e Cian parou para olhar para sua cidade natal. Ele concluiu que não vinha aqui há muito tempo e esperou 2 semanas pela oportunidade. Cian costumava vir aqui sempre que queria ficar sozinho, mas um dia Shell recebeu uma revelação de Mundel, o famoso deus da luz. Na revelação foi dito que aqui tem um templo antigo escondido em algum lugar nas montanhas. No começo, Cian não acreditava, mas conseguiu encontrar um lugar de concentração de mana natural. Nesse momento o protagonista sentou e tocou o chão com a palma da mão tentando descobrir onde estava o lugar. De repente a fumaça vermelha começou a envolver a mão do herói. Ele achava que era o único que conhecia esse lugar. Em seguida bateu a palma da mão contra o chão e a chama vermelha avançou. Ele sorriu pensando que a Shell mesmo em suas fantasias mais loucas não podia imaginar o que ele estava prestes a fazer instantaneamente. De repente um clarão de chamas vermelhas atingiu uma parede invisível. O chão tremeu e começou a se separar formando um caminho para baixo. O estalo alto de quebrar pedras foi abafado pela mata densa. O garoto decidiu que tinha que começar a trabalhar e desceu os degraus de pedra, pensando que aquele lugar era um pouco diferente do que ele tinha visto antes. Antes da guerra entre demônios e deuses há 300 anos isso era usado como santuário para o deus da luz, e até mesmo a guerra que transformou toda a história da Terra em pó não conseguiu destruir o santuário. Ninguém poderia imaginar que esse lugar estaria escondido nessas florestas. Quando Veluz foi engolido pela escuridão as pessoas se esconderam aqui e oraram por um futuro melhor. Cian olhou ansioso para a espada flutuando no ar com a qual o lendário governante havia eliminado muitos monstros. A luz do punho da espada iluminava a grande sala. O protagonista gritou percebendo que a espada representa a mente que tudo permeia e também dá o poder luminoso da inteligência e do discernimento. No ano 999 antes da fundação a humanidade finalmente conseguiu derrotar o exército demoníaco, mas as perdas foram muito grandes porque as pessoas comuns não podiam se comparar com demônios. Logo os demônios voltaram e em seu caminho destruíram todos os seres vivos. Mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armas divinas que permitiram a vitória deles. Uma dessas relíquias se chamava Duran, uma espada sagrada abençoada por Lumendel, o deus da luz. Essa espada foi a maior causa da vitória da humanidade contra os demônios e o motivo do fim de Cian. Mais tarde esta espada passou para as mãos de Ashel e ele usou contra o protagonista. É uma memória terrível mas agora o herói está seguro. Ele subiu rapidamente os degraus e parou em frente à enorme espada pensando que havia a possibilidade de que Duran estivesse ligado ao seu retorno. Em seguida Cian tocou a relíquia esperando que algo acontecesse. Ele estava pronto para qualquer coisa. Mas depois de alguns segundos o cara percebeu que nada estava acontecendo e começou a dizer que ele precisava descobrir por que é uma criança novamente. Ele se irritou e chutou a lâmina da espada enquanto dizia espada sagrada e arruinou seu humor. Cian fala que não preciso dele e até uma rapier parece mais pesada. O rapaz novamente começou a subir as escadas contando os passos. Ele começou a considerar um sinal estranho representado no chão de pedra. Então agachou-se perto da sombra e disse calmamente que quanto mais brilhante a luz, mais espessas eram as sombras. Ele poderia ser facilmente confundido com a sombra da espada sagrada, mas não é uma sombra. Nesse momento Cian bateu as palmas das mãos contra a sala que estava embutida no chão de pedra e um clarão de chama vermelha avançou. O menino congelou instantaneamente e o quarto foi iluminado por faíscas rosadas. Sob a pressão das forças adversárias o caminho para outra sala se abriu. Então ele não hesitou em seguir o caminho e teve que chutar e empurrar com força para abrir a porta pesada. Em seguida entrando na sala ele começou a dizer que está muito feliz em vê-lo novamente. Cian correu agilmente pelas escadas tentando respirar e quando chegou ao topo ele imediatamente pegou a lâmina. Então alegremente começou a dizer como era bom ter seu fiel parceiro.
Atrás do altar os olhos do herói se iluminaram e a matéria negra começou a ser liberada. O protagonista segurou a lâmina à sua frente enquanto dizia que sentiu sua falta. Depois disso ele começou a balançar a espada, mas não adiantou nada. Aí ele começou a dizer algumas palavras. Logo as chamas vermelhas começaram a envolver a lâmina. Cian continuou a dizer que amava essa sensação e dá até vontade de cortar alguma coisa. De repente o chão tremeu sob os pés dos caras e a matéria negra começou a se formar. Depois de alguns segundos ele viu olhos demoníacos olhando para sua vítima. Uma voz arrepiante ecoou por todo o santuário que perguntava se ele tinha alguma ideia do que significa o seu despertar. Cian respondeu brevemente que não faz ideia, mas desde que o acordou que usar sua espada, a nuvem negra continuou a crescer e com raiva disse que ele era um tolo que despertou a espada mágica. Cian não consegue pensar nas palavras certas. O demônio desnudou seus dentes afiados dizendo que era tarde demais para se arrepender do que havia feito. E agora seu corpo pertence a ele. A matéria negra rodopiou no ar e o demônio começou a se aproximar do menino com seus dentes afiados. O herói colocou a mão bruscamente na frente dele e pegou o demônio pelo pescoço enquanto dizia para não se enganar. Naquele momento a mão em seu pescoço apertou mais e o demônio, assumindo a forma humana, começou a perguntar o que estava acontecendo e de onde vinha tal poder. Logo uma luz vermelha brilhou nos olhos de Cian e ele repetiu que essa espada era dele. Agora o demônio, preparando suas garras para atacar, começou a dizer que Cian o acordou à toa e nunca será capaz de segurá-lo. O demônio continuou dizendo que ele provavelmente entrou acidentalmente no santuário e não sairia vivo hoje. O protagonista viu a ameaça chegando e começou a se esquivar. Nesse momento o aperto do herói se soltou um pouco e o demônio aproveitou para sair. Ele pulou para trás perguntando como Cian ousa estrangular ele. A luz da porta aberta iluminava o corpo esguio de uma menina. Ela ficou furiosa e começou a perguntar quem era ele. O protagonista sorriu enquanto olhava para a menina deslumbrantemente bonita, mas intimidantemente formidável. Cian respondeu que era o sucessor e chamou a garota pelo nome de Caeron. Cian acrescentou que ela deve se curvar ao seu novo mestre. A menina pensou fundo e depois de alguns segundos cerrou os dentes e respondeu que se recusava a obedecer uma criança. Depois dessas palavras ela correu e começou a golpear com suas garras afiadas, mas Cian habilmente se esquivou de todos os ataques. Cian achou inútil continuar a conversa porque o objetivo dela é tomar conta do seu corpo. Em seguida o herói colocou sua lâmina na frente dele e começou a recuar enquanto dizia que ela não deixou escolha. A menina acelerou e colocou as garras para fora na frente dela. Ela estava pronta para outro ataque, mas de repente tropeçou e caiu. O protagonista começou a dizer pela última vez para ela se ajoelhar voluntariamente antes que tenha que forçá-la. A menina, que tentava se levantar, gritou em pânico perguntando como ele conhece esse feitiço. Cian sussurrou silenciosamente controle de espada e a menina se ajoelhou. Depois ela reuniu todas as suas forças e tentou se levantar, mas Cian repetiu o controle da espada várias vezes enquanto observava a cabeça da garota perfurar o buraco no chão. Ele começou a perguntar se agora ela percebe que o poder está além de suas forças. As pernas da menina balançaram e sua parte superior do corpo bateu no chão. Ela não estava em condições de fazer nada e relutantemente respondeu que concordava. Em seguida Cian pegou a mão da menina e a ajudou a se levantar. Ele olhou para a porta aberta e disse que tinha conseguido tudo o que procurava. A menina imediatamente se transformou em uma criatura disforme e assumiu sua posição original, que era de espada. Caeron começou a dizer que havia esquecido a última vez que tinha visto a luz do dia. Então ela questionou se Cian vai tirá-la do santuário. Logo uma pequena nuvem voou para fora da lâmina e apareceu olhos com um sorriso sinistro. O protagonista saiu da sala e desceu as escadas. Caeron o seguiu enquanto dizia que se sentia nervosa. A garota escutou o nome de Cian e disse que era a primeira vez que ouvia esse nome. A garota não entendia como o protagonista poderia ser o sucessor se era uma criança. Cian afirmou que era o sucessor e falou sobre sua vida anterior. Então Caeron respondeu que uma vida passada é absurdo. O cara parou ao lado da espada e começou a falar com Duran, mas ele não mostrava o rosto por pelo menos 20 anos. Caeron perguntou como ele poderia ter tanta certeza. De repente o protagonista desferiu um golpe forte e a lâmina cortou o topo de Duran. Ele habilmente pegou o topo dizendo que não precisa desse ferro. O peso da lâmina cortava a pedra e Duran ficou na escuridão, perdendo sua luz. Caeron perguntou surpreso o que Cian planeja fazer com ela. O protagonista olhou como se fosse uma pedra preciosa com um momento de vida mágica eterna dentro. Depois de um momento ele começou a dizer que tem uma boa sensação sobre isso. Depois de algum tempo vemos uma carruagem.
as molas da carruagem rangeram alto e um par de cavalos levantou poeira com seus cascos começando a desacelerar. Então o protagonista percebeu que tinha chegado. A armadura de aço em seu peito e costas foi presa com tiras de couro. O cara se aproximou das pessoas que já estavam esperando e se curvou saudando o Duque. Villius perguntou se Cian tinha certeza de sua decisão sobre ir para a linha da frente. O Duque acrescentou que não é tarde demais para desistir. O protagonista respondeu brevemente ao pai que está preparado. Cian decidiu trabalhar duro para ganhar o respeito. Então o Duque olhou para seu cavaleiro Elkin e ordenou que ele abrisse. O cavaleiro pôs a mão no peito e disse sim. Então ele tirou um pergaminho do bolso e começou a murmurar algo para si mesmo. Cian viu o pergaminho mágico e percebeu que o cavaleiro estava planejando invocar alguém. Elkin desenrolou o pergaminho e levou a palma da mão sobre o papel com a cifra misteriosa. Enquanto lia em voz alta o encantamento, o pergaminho encantado pegou fogo e criou uma bola de fogo a uma distância de 10 metros. Uma bola de fogo semelhante apareceu no chão e uma besta começou a emergir dela. A besta que saiu da bola de fogo olhou para o personagem principal com um olhar impiedoso e imediatamente se dirigiu à sua vítima. Cian pensou que isso significava que ele teria que lutar contra um cão infernal. Em seguida ele tirou sua rapina de sua bainha e saiu para encontrar o demônio de baixo escalão. O cara achou que eles realmente fizeram de tudo para esse teste. Os cavaleiros certamente interviriam se algo desse errado. Ele virou a cabeça levemente e viu os cavaleiros segurando o punho de suas espadas. O Duque começou a dizer que um guerreiro deve assumir a responsabilidade por sua palavra. Então se ele quer ir para a linha de frente tem que passar no teste. Elkin esperava que Cian vencesse a batalha. Há um tempo atrás no castelo o protagonista pediu a Elkin que lutasse contra ele. O cavaleiro pensou que era uma piada no começo, mas o protagonista continuou a dizer que faltam 3 dias para o seu teste e ele não gostaria de lutar no ar todos os dias e agora precisa da experiência de uma luta de verdade. Então ele queria que Elkin o ajudasse a ficar mais forte. Mas Elkin pensa diferente e começou a falar que seria melhor se ele duelar com alguém da sua idade como Kranz, o protagonista. Respondeu que seu irmão o evitava e Alice estava na academia, então não há ninguém para lutar. Elkin respondeu que sendo assim ele lutaria, mas vai usar a bainha em vez da espada. O protagonista agradece e diz que tem mais um favor a lhe pedir. Em seguida ele olhou para o adversário com olhos brilhantes e disse que o que acontecer nessa luta não deve ser contado ao seu pai. O cavaleiro olhou para o menino em silêncio e de repente viu ele atacando. Elkin rapidamente entrou em uma posição de luta e colocou o braço para frente. De repente ele notou que havia um corte profundo na capa, então questionou mentalmente que tipo de força esse garoto tem. Elkin pode perceber desde os primeiros movimentos do cara que ele era muito rápido e a força que ele possuía não era igual à sua idade. A técnica de combate repentino na maioria dos casos traz vitória ao atacante. Nesse momento o cavaleiro desviou o olhar, mas o protagonista havia desaparecido. Em seguida deu uma cambalhota sobre ele. O protagonista pulou com sucesso e imediatamente o atacou por trás, mas Elkin percebeu o paradeiro do menino a tempo e se virou bruscamente para repelir o ataque. A defesa era forte, então Cian foi lançado para trás. Ele pulou novamente e colocou toda a sua força em sua espada, mas Elkin se adiantou para enfrentar o ataque com dignidade. O protagonista correu para trás dizendo que ainda não consigo lidar com Elkin, mas é uma boa lição para ele. Em seguida Cian agradeceu por sua ajuda. Nesse momento voltamos para o tempo real. Cian empunhava sua espada de tal forma que Elkin se perguntava como ele se tornou tão talentoso. O cavaleiro realmente achava que ele era perigoso, principalmente depois da batalha que eles tiveram. Elkin acredita que o cão infernal também irá perder. Nesse momento o cão infernal lentamente se aproximou de sua vítima. O protagonista estava no brilho da luz. O sol espreitou por trás da crista oriental e dourou sua espada. Cian congelou e olhou para o cão infernal em silêncio. A besta sinistra rasgou o chão com suas garras e correu para frente. Todos os guerreiros nas proximidades observavam o que estava acontecendo. O herói erguendo a lâmina percebeu que a fera estava atacando. Ele achou que ainda estava muito fraco para uma colisão frontal, mas precisava terminar a luta o mais rápido possível. O cão infernal viu que o menino havia escapado do ataque e diminuiu a velocidade do fogo que ardia de sua espinha dorsal. Ele aterrorizou a todos ao seu redor. O protagonista em terminar com um soco e rapidamente se aproximando do demônio desferiu um golpe preciso. A espada cintilante cortou o pescoço do cão. O herói varreu a besta e com força terrível através de uma espada pregou a cabeça da besta no chão.
Liu sussurrou baixinho que a briga foi quente e acirrada. Xian tirou sua espada da cabeça da besta pensando que era melhor não estragar. Naquele momento o Duque começou a bater palmas enquanto falava que foi magnífico, acrescentando que Xian teve um desempenho admirável na prova, mas agora é hora de ir. Xian colocou a mão na armadura de aço que cobria seu peito e agradeceu ao pai. De repente uma fumaça fraca apareceu atrás das costas de Xian e uma voz foi ouvida dizendo que seu mestre o decepcionava. Os olhos apareceram na pequena nuvem e Kaeron começou a perguntar se Xian por acaso acha que ela é uma faca de cozinha. O protagonista perguntou por que ela estava dizendo isso. Kaeron irritada falou que precisava de líquido vermelho fresco e Xian poderia tê-la usado nessa luta. Xian olhou para a garota e começou a tranquilizá-la pedindo que não se preocupasse porque em breve ela terá até um rio de líquido vermelho. Xian sacou a lâmina e começou a falar que esta espada lendária logo eliminaria muitos demônios. Kaeron começou a gritar furiosamente com suas promessas explicando que não come nada há anos. Numa certa noite vemos os ogros avançando. O Duque imediatamente deu ordens para se livrar deles, eliminar rapidamente cada um deles o mais rápido possível. Os cavaleiros imediatamente começaram a se preparar para encontrar os ogros. O Duque ordenou que as algemas da purificação fossem preparadas. Os guerreiros ergueram suas espadas e lampejos de luz disparam das lâminas. O trovão profundo do exército demoníaco ressoava cada vez mais alto. O cavaleiro falava em uma linguagem incompreensível e, como resultado da magia, uma cruz brilhante apareceu acima dos ogros. Os guerreiros olharam para trás ansiosamente atrás da fenda. Um enorme ogro com um longo taco na mão se aproximou dos homens. Enquanto isso, o protagonista pulou em seu cavalo e deu a ordem para derrotar o exército demoníaco que inspira terror em todos os seres vivos. Um dos cavaleiros foi imediatamente para o ogro amarrado. Na segunda noite, algemas cruas saiam do chão prendendo os pés e as mãos dos ogros que caminham atrás. O caos continuou e se observava com sua empregada. Eles viram o cavaleiro cortar a garganta do ogro. 2 correntes de lágrimas rolaram pelas bochechas de Emily e ela começou a perguntar a Xian com uma voz trêmula o que ele poderia fazer aqui. O Duque, que não estava longe, olhou para o filho e começou a dizer que esta é a primeira vez que ele vê demônios dezenas de vezes mais altos do que os humanos, então questionou como ele se sente. Xian respondeu que estava um pouco preocupado. Em seguida o Duque continuou dizendo que a vida aqui pode ser perdida a qualquer momento, então ele nunca deve baixar a guarda. O garoto sorridente agradeceu ao pai pela dica e pensou no fato de que era apenas um de muitos dias, geralmente são 3 ou 4 batalhas em um dia. Cada batalha é conduzida de acordo com um protocolo rigoroso. Enquanto isso, o comandante-chefe deu a ordem para disparar bolas de fogo de catapultas. Cada cavaleiro supremo carrega seu papel-chave, afastando assim as criaturas demoníacas da linha de frente. Naquele momento, bolas de fogo caíram no campo de batalha. A luta durou pelo menos meia hora e todos os demônios foram exterminados com sucesso. Apenas alguns cães infernais conseguiram escapar. O protagonista foi designado para a tenda mais distante da frente. Xian colocou suas coisas na cama e olhou para fora da barraca. Então se aproximou da saída e olhou em volta pensando que havia tantos guardas por perto que ele não saberia onde conseguir uma vítima para Kaeron. De repente o protagonista viu que Emily havia se arrastado sob o cobertor e tremia de medo. Então ele começou a dizer para não ter medo porque todos os monstros foram eliminados e eles estão seguros agora. Emily franziu a testa e começou a responder que o Duque disse que eles poderiam ser abatidos a qualquer momento. Nesse momento Xian começou a falar em tom de comando dizendo que talvez ele devesse mandá-la para casa. A menina tirou a cabeça de debaixo do cobertor e começou a gritar que ele deve estar brincando com ela. A garota acrescenta que Xian não é capaz de nada sem ela. Além disso, se ela for embora ninguém vai ficar cuidando dele. Depois dessas palavras Emily saiu com o cobertor e foi para a saída. Ela continuou a dizer que era hora de jantar. Xian olhou para ela e pediu seu cobertor, mas a garota nem virou a cabeça e saiu. Xian pensou que talvez ele devesse realmente mandá-la para casa. Depois de algum tempo, Emily estava dormindo. O protagonista trabalhou duro por várias horas e criou um espantalho que se parecia consigo mesmo. Ele até costurou alguns acessórios extras. Em seguida colocou o bichinho de pelúcia na cama e o cobriu com o cobertor. Xian achou que o plano deveria dar certo. De repente o protagonista ouviu uma voz sonolenta perguntando se ele ia treinar. Xian começou a se desculpar dizendo que não queria acordá-la. Emily enxugou os olhos com a mão e continuou a dizer que ele é tão forte e com certeza seu pai deve estar orgulhoso.
Em seguida o protagonista colocou o capuz sobre a cabeça e respondeu que para meu pai se orgulhar ele tem que merecer, então Cian explica que voltará em breve e Emily deve cobri-lo. Se um guarda ver o espantalho debaixo do cobertor ela deve confirmar que é ele. A empregada concordou. Então Cian saiu da tenda e pensou que à noite os guardas estavam ficando mais fortes e ele tinha que correr agora ou nunca haveria segunda chance. Depois disso ele correu silenciosamente alguns 100 metros e desapareceu atrás das rochas altas. O cara olhou em volta e foi para a terceira zona da negritude. Ele correu até ouvir o rosnar alto dos demônios escondidos atrás das rochas e percebeu que os cães do inferno já tinham chegando. Uma luz avermelhada piscou friamente nos olhos do herói enquanto ele achava que era um bom lugar. Em seguida, exibindo sua lâmina, imediatamente saiu para encontrar os cães. Nesse momento Caeron estava feliz só de sentir o líquido vermelho fresco. De repente os cães rosnaram ameaçadoramente e correram em direção às suas presas. As mandíbulas do primeiro demônio se abriram e dentes afiados brilharam na escuridão. O protagonista viu o monstro exibindo garras afiadas para atacar e pulou. Pouco antes de colidir, o garoto observava atentamente cada movimento dos cães e pensava em evitar uma colisão frontal com eles, mas a luta deveria acabar o mais rápido possível. Naquele momento o protagonista percebeu que os demônios o cercavam, mas ele não hesitou e brilhando com sua espada favorita começou a atacar enquanto dizia que ia com tudo. Logo os demônios caíram um a um. Em seguida o garoto caminhou até a fera e enfiou um tubo de metal em seu pescoço. O líquido vermelho jorrou do tubo e ele encheu um copo até a borda. Em seguida bebeu até a última gota e sentiu uma súbita onda de força. Caeron começou a falar sobre como tinha renascido. O protagonista respondeu que nesse caso eles deveriam continuar treinando. A garota perguntou quanto tempo eles levariam e Cian respondeu que eles têm a noite toda. Nesse momento eles puderam ouvir passos pesados na escuridão além de seus olhos. Os monstros se mostraram e tinham uma boa quantidade. Enquanto isso o céu noturno cintilante com estrelas brilhantes iluminou o caminho das duas carruagens. O homem da frente conduzia os cavalos. Ele tentava ficar o mais longe possível do penhasco. As molas da carruagem ressoaram alto e vários cavalos correram para frente apertando seus cascos na estrada rochosa. As duas meninas dentro da carruagem estavam conversando. A menina disse que era muito perigoso na linha de frente. Então não é tarde demais para mudar de ideia. A princesa responde para parar de tratá-la feito criança. A subordinada baixou os olhos e disse que ouviu que o filho mais novo da família Vert também está na linha da frente. A empregada acrescentou que há rumores que ele tem a mesma idade que a princesa. A garota parecia não acreditar que o rei iria trazer o filho mais novo, mas a empregada responde que o duque aparentemente não queria trazê-lo, mas seu filho implorou para participar. Ela acrescentou que talvez no futuro sua princesa possa se dar bem com esse cara. Nesse momento a princesa olhou para o céu estrelado e começou a responder que não está interessada no garoto. Então pede que termine este tópico porque ela quer dormir. A subordinada concordou. Em seguida a princesa desviou o olhar para a menina e perguntou qual era o nome dele. Já que ela diz que ele tem a mesma idade, a empregada respondeu brevemente que o nome do cara é Cian Vert. Nesse momento a lua cheia emergiu por trás de uma nuvem e iluminou a beleza da princesa. Ela repetiu baixinho o nome do protagonista. De volta à linha de frente, uma espada brilhante quebrou um demônio do vale em vários pedaços. As penas dos monstros derrotados voaram no ar. O duque segurando uma espada sangrenta questionou se havia vítimas. Uma pessoa próxima começou a responder que não havia vítimas. Então o cavaleiro olhou para o céu tentando ver se havia alguma ameaça, mas viu muitos demônios deitados no campo de batalha. Em seguida o duque ordenou que todos voltassem. Ele percebeu que as linhas de batalha haviam sido interrompidas e uma segunda onda de demônios poderia atacar. De repente depois Virius viu seu filho puxando uma espada de um demônio derrotado. O protagonista sabia que poderia ir de base, mas a determinação e a dureza em seus olhos mostravam seu desejo de lutar até o fim. O duque se aproximou e começou a falar que ainda bem que ele se adaptou rapidamente à vida na linha de frente. Cian abaixou a cabeça e disse que ainda tem muito a aprender com o pai. O duque respondeu que está orgulhoso. Naquele momento o protagonista se sentiu muito feliz porque nunca tinha ouvido seu pai o tratar assim em sua vida anterior. Depois disso o duque se afastou e continuou dizendo que eles ainda têm muito o que falar, então Cian deve encontrá-lo amanhã de manhã. O protagonista percebeu que era a primeira vez que ouvia gentil. O elogio do meu pai é a melhor recompensa para ele. Na noite seguinte um enorme demônio com lampejos de fogo apareceu lentamente num penhasco alto. Ele ficou parado por um momento rastreando sua presa. Então de repente atacou o protagonista. Cian percebeu a tempo e desviou.
Em seguida o herói aproveitou o momento e cortou com velocidade relâmpago.